E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com Edson Celulari e Lucas Zafari para falarmos sobre Ainda Somos os Mesmos, filme que chega em breve aos cinemas. Gente, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Um prazer, Prazer é nós estamos. nosso. A gente está falando de um filme pesado, né? Que toca em temas muito sensíveis, né? E que faz abordagens de vários temas dentro desse grande guarda-chuva que é a ditadura militar que desgovernou o Brasil aí por 21 anos. Eu queria saber, Edson e Lucas, como é que vocês se prepararam para esse papel, né? O Edson faz um papel muito diferente, né? Faz um pai com várias conexões, é um empresário, como a gente sabe que existiu muito durante a ditadura, com várias conexões com os militares, enquanto o Lucas faz aquele revolucionário por quem a gente torce, que está ali, né, sofrendo com essas ditaduras sobrepostas, né, brasileira e chilena e na Argentina. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que foi essa pesquisa para compor os personagens de vocês. Quando eu recebi o roteiro, Marcelo, tinha um diferencial nesse ponto de vista, que era a família do Fernando, esse meu personagem, que é de uma classe alta, né? E essa classe alta, durante esse período militar, onde se passa a nossa história, se sentia um pouco protegida ou não é com a gente e tal. E esse empresário o Fernando, tem negócios com o governo, e no caso, um governo ditatorial. E ele vende o que ele produz, e ele vende para fora do país, traz divisas para o Brasil e tudo mais. E ele não percebe que o filho, que até então estudante e tal, estava já ligado a uma força, a um movimento armado estudantil, né? E isso ele começa a se dar conta que aquilo até que um oficial do exército chega lá com uma lista de delações, né, dada por um dedo duro, onde o nome do filho consta ali. E até então ele que não tinha dimensão desse envolvimento do filho, ele toma um alerta e a primeira decisão dele é tirar o filho do país e mandar para onde? Para o Chile. Por quê? O Chile foi o último país da América do Sul onde a ditadura deu o golpe. Então, a ideia seria salvar o filho. Tem uma cena no filme em que é a despedida, logo que eles tomam essa decisão, e que o filho pede um abraço e ele não dá o abraço. Só que esse não abraço é muito lindo porque é uma forma de preservá-los. Tanto o filho que precisa chegar lá no Chile forte para enfrentar as questões que lá ele vai encontrar, e como esse pai vai ter que dialogar com esses que estão caçando o próprio filho dele. Né? Então, esse conflito era muito, muito interessante. E esse ponto de vista de uma classe alta, acho que até inédito, nunca se viu um pouco isso assim. O Paulo me chamou, eu vi também a oportunidade de relacionar essa história a uma memória esquecida nos dias de hoje, nesse Brasil nosso de hoje. E como isso é importante, né? Se falar da falta de liberdade, de um regime ditatorial que desconcerta qualquer família, qualquer relação, qualquer sociedade. E nós vivemos isso intensamente. Eu ainda peguei um resquício quando eu vim em 77. Você, Marcelo, não tinha nascido, com certeza. Tava Eu, quase. eu fui preso também por envolvimento, mas nada muito grave. Mas é um pequeno momento que deu para mim a dimensão do que foi essa realidade. A pesquisa, para mim, foi muito. Eu foquei muito na pesquisa de acontecimentos passados, de questões que estavam acontecendo, especialmente ali naquela época, né? Claramente, o filme se passa perto no início dos anos 70, e eu acho que o regime militar do Brasil começou aí uns 6 anos antes disso. Então, a minha pesquisa foi muito mais em movimentos e questões que estavam acontecendo naquela época, para tentar retratar. Mas como bem o Edson trouxe aqui, acho que a relação do pai e filho, a relação, para mim, o fio condutor onde essa história se passa, ela traz a audiência para dentro dessas relações familiares, essas relações entre namorado e namorada, onde acontece ali com o Gabriel e com a Helena. E isso traz a realidade para dentro de casa, né? Não é um acontecimento que aconteceu lá, onde eu estou vendo um documentário, e sim, nossa, é uma história que aconteceu, que isso pode acontecer e que isso talvez esteja acontecendo com alguém neste exato momento ao redor do mundo.
Então, é esse tipo de coisa que me tocou, assim, que eu acho que ah, vale a pena criar essa história e trazer para o mundo. Não vivemos tempos normais. Guerra é guerra. Eu trouxe uma carta do governo do Brasil pedindo ajuda para deslocar um grupo de brasileiros em segurança da embaixada da Argentina até o aeroporto. ¿Cuál es su interés con esto? Meu filho. A gente costuma ouvir muito a retórica, especialmente de uma parcela mais conservadora da sociedade, né, defendendo a família, né, como essa célula máter da sociedade, como se só os conservadores defendessem a família. O que eu acho interessante no filme é que o filme mostra várias famílias desmanteladas por conta da ação dos militares, né? A família de vocês é a primeira dessas famílias, a gente vai ver a personagem da Carol Castro também vítima de uma destruição que é pessoal, mas é também familiar. E vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho que vocês têm, sem dar muito spoiler, vocês têm essa cena que o Edson já mencionou, que é a cena da despedida, que é uma cena muito forte, né? Que é uma cena que urgente, né? É preciso ir embora logo, de uma vez, porque não se sabe o que vai acontecer. E mais para o fim do filme tem uma outra cena muito urgente em que vocês não estão sozinhos, vocês estão rodeados de pessoas, em que também essa unidade familiar está em risco em meio a uma situação muito urgente. E aí eu queria saber como é que foi para vocês, né, do ponto de vista emocional, produzir essa cena. Vou abrir aqui para, tenho certeza que para todos os atores, aquela cena com certeza marcou todo mundo, né? O Paulo acabou deixando a gente utilizando muito aí botou a própria música naquele momento, então aquele momento onde esse reencontro, vamos dizer assim, foi muito tocante para todos os atores, especialmente. Então aquilo lá foi estímulo muito forte para nós, para a gente conseguir desenvolver ali aquela cena. Mas sim, ainda ali naquela parte da história, sim, existia ainda toda essa tensão de na volta, será que o avião... eu tenho medo de começar a abrir muito spoiler aqui, mas sim, existia ainda uma tensão até que a gente voltasse, obviamente, para dentro de casa. E, de novo, voltando para dentro de casa, talvez até isso pudesse ser nem sempre uma liberdade plena, mas pelo menos fora de uma clausura, né, de 40 dias dentro de um terror, vamos dizer assim, dentro de uma embaixada. Então, foi muito forte, assim, aquela cena, foi tocante. Ninguém escapa, sabe, a essa crueldade de um regime forte, sabe? E nem as famílias, nem laço nenhum. Não há um entendimento, um respeito do humano, né, da condição humana. Existe uma ordem, existe uma condução e uma obediência obrigatória, né? Então você perde voz, você perde qualquer direito, se dilui nisso, né? E você passa a ser alguém que tem que repetir o que é dito. Então você não tem opinião própria. A coisa mais valiosa do ser humano é a opinião, e você não vai desenvolver isso numa nação, né, numa família, em qualquer célula, né? Essa coisa. Então, eu acho que o filme alerta também para isso, que ninguém escapa, não há qualquer coisa de cumplicidade, a não ser que você apoie esse tipo de regime e vai lá vestir uma farda e para fazer barbaridades, né? Aí é você ser cúmplice de uma crueldade, enfim, não é o. Mas isso tá no filme também, e eu acho que é importante que o público jovem, principalmente, que desconhece, tenha acesso ao filme e para as coisas não se repetirem, né? Ainda somos os mesmos, né? E acho que é importante ser visto por essa juventude. Sabiam que ia dar nisso. En este momento ningún lugar es seguro en el país. ¡De rodillas, dése vuelta! ¡De rodillas, ya! ¡Ahora! Embajador, usted tiene subversivos a su embajada. De vacaciones, comunista de mierda. Estamos todos enlouquecendo aqui dentro. Sobreviver até o próximo dia. Essa é a nossa regra. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, parabéns pelo trabalho, que a gente se encontre em outros lançamentos, em outros filmes aí, obrigado de verdade.
Obrigado, Marcelo. Um Eu que prazer. agradeço, Marcelo. Bom trabalho. Prazer.